A guerra dos bonés. Você deve ter acompanhado nos últimos dias um bonezinho azul que começou a rodar pelas redes sociais com dizer: o Brasil é dos brasileiros. Para você que é mais antenado, sabe que isso é uma resposta, que na verdade, mais que uma resposta, uma das evidências da mudança de comunicação no governo Lula com o novo ministro da SECOM, o Sidônio. Tá? E isso gerou alegria em alguns e irritação profunda em pessoas que, por sempre se comportarem da forma correta, dando notícia, passavam como aliadas, como é o caso de Daniela Lima, que não é aliada, né? Ela só convenientemente acabava do nosso lado, por falar a verdade. Daniela Lima, recentemente, depois do Sidônio, está descendo a borracha, ela não aprova essa abordagem de jeito nenhum. Mas e o que eu acho disso? O que você acha disso? Mas é claro que eu vou dar a nossa opinião fundamentada nos fatos. Se você tá chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, cara. Quando você senta o dedo no like, você manda o algoritmo. Por uma vez você é senhor do algoritmo. Você fala, eu quero que esse vídeo vá para o meu colega. Eu quero que vá para os outros saberem o que está acontecendo. Então faz isso, like, inscrição, comentário. Escrever é importante, não paga nada a inscrição. Bom, tudo começou com o bolsonarismo. Uma das últimas provocações deles foi usarem os bonés do Donald Trump, que, na minha opinião, passa de provocação para declaração de vira-lata, né? Mas eles não se importam com o papel que passam, porque os seguidores deles são incapazes de perceber que o boné diz coisas ruins sobre eles mesmos. Esse boné, em específico, foi feito por causa do Donald Trump. É o slogan do Donald Trump, Make America Great Again. Tem uns bonés que vem escrito Make America Great Again e tem outros que vem escrito MAGA, que é a sigla. Isso é uma declaração pública de ignorância, de covardia, de sabugismo e de tudo que é de ruim. A resposta do governo brasileiro foi simples. Colocou o bonezinho, Brasil é dos brasileiros, o boné fez sucesso nas redes sociais, o presidente usou o boné, tá aí, ó. O presidente usou o boné, os ministros usaram boné. Vi para ver um boné, este boné que exalta o Brasil, ser acusado por pretensos patriotas dizer que é uma ofensa a um dirigente de outro país. O Brasil é dos brasileiros. O povo brasileiro não vai deixar entregar a nossa soberania, a nossa riqueza para os interesses de um dirigente de outro país. Isso disse o Padilha, respondendo do Bananinha, que não sei de que forma o ministro de Lula usa o boné anti-Trump. O que esse boné tem de... na verdade sabemos, o Trump quer o Brasil. É lógico que ele é anti-Trump, né, o boné. Mas só é anti-Trump porque o Trump quer o Brasil. E a gente não deve querer isso, não é, patriota? Não é isso? Bom, a resposta veio em seguida e, como eu te disse, o único risco que se corre ao fazer esse tipo de política é disputar com o idiota no campo do idiota num lugar onde ele é profissional. Então os bolsonaristas voltaram com o boné verde e amarelo, inclusive perdeu tempo o PT de fazer um boné verde e amarelo, o governo de fazer um boné verde e amarelo, e o boné dos bolsonaristas versão 2.0 reclama do preço dos alimentos. Estamos ao vivo aqui diretamente da sala da liderança do PL, nosso novo líder aqui, ó. Estamos aqui, pessoal, Sóceres Cavalcante. com um recado pro Brasil todo aqui na página da Bia. Comida barata novamente, Bolsonaro 2026, ninguém... Você veja que não tem um projeto. Você vê a mesa dos caras ali, eles estão só com as brincadeiras dele lá, ó. É isso que eles fazem. A pauta deles chama trazer o Bolsonaro de volta para que a gente possa estar no governo. A comida aí é só um commodity. Eles não se importam com o preço da alimentação. Você vê que não tem um papel, não tem um projeto, não tem uma proposta. Ainda que a comida fosse esse o problema agora, ser atacado, qual é a proposta deles para resolver o problema? Trazer Bolsonaro de novo. Eles não têm uma proposta. E é 2026. Quem tá passando fome agora pode esperar o Bolsonaro voltar em 2026? Claro que não. Mas eles não se importam, porque eles não querem a comida, eles querem o Bolsonaro em 2026. O jogo é simples. Outra coisa,
A picanha pode não estar no prato do brasileiro, mas isso não foi promessa de campanha. A promessa de campanha foi tirar as pessoas da fila da fome. E o Brasil tirou milhares de pessoas. Quem disse isso foi a ONU. Não sou eu que estou dizendo. Quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023. Esse relatório é emitido pela ONU, tá aí na sua tela, mas também é referendado pelo Senado brasileiro. Com esses senadores aí são deputados, né? Mas com os senadores bolsonaristas assinando. As pessoas deixaram de passar fome. O dólar despencou e está numa série de queda de mais de 20 anos que não se via algo parecido. Tá aqui, ó. Dólar acumula a maior sequência de queda em 20 the fucking anos. Tá aí na sua tela. Desvalorizando compulsivamente. Por quê? Porque a administração pública brasileira vai bem. Mesmo sendo sabotada pelos economistas de quinta categoria, que são pagos por essas financeirazinhas, tá? Para poder fazer o Brasil desestabilizar e eles ganharem. Dólar cai para baixo de 5,80. E aí, quando o dólar cai, é culpa do Trump. Quando sobe, é culpa do Lula, né? Com recuo de Trump. Então o dólar caiu porque o Brasil vai bem. Senão tinha caído em relação a outras moedas. Não caiu em relação ao real. Então o Brasil vai bem do ponto de vista econômico e saindo do prejuízo que o Bolsonaro deixou. É claro que demora tempo. O Bolsonaro, além de deixar o caminhão em alta velocidade direcionado para o abismo, deixou conta para pagar. Então primeiro tinha que reorganizar a casa, renegociar as dívidas vencidas que ele perdeu. Agora me fugiu o nome, gente. Os precatórios bilhões de precatórios que o Bolsonaro deixou para pagar. Não tinha orçamento para esse ano, não tinha orçamento para Estado, não deixou nada. O orçamento dele foi aprovado porque ele não deixou nada encomendado para fazer. Teve que refazer o orçamento. Quem lembra da PEC da transição? E as inúmeras conquistas. O Brasil foi parar já na 7ª posição, depois do Lula subiu 2 posições, está subindo a 3ª. E dentro de um ponto de vista que eu mostrei para vocês, econômico, aí já subiu mais uma. Então, tudo bem que você não esteja comendo picanha, mas você nunca comeu picanha mesmo. Eu nunca fui de estar comprando picanha no açougue. Nem quando eu tinha dinheiro. Criou-se esse fetiche pela picanha agora. Mas eu consigo comprar. E tem muita gente que está conseguindo. Agora, carne vermelha na mesa de todo mundo tem todo dia, de qualquer natureza que seja. Inclusive patinho, colchão mole, colchão duro, costela, tem de tudo. O chambari voltou a volta para a mesa das pessoas, que era uma carne que tinha ficado impossível de comer a perna da vaca, né? Então tá aí, eles ficam só brincando. E sim, eu vou dar minha opinião depois, porque como eu disse a você, esse bonezinho aí de resposta gerou um piti da Daniela Lima, que eu acho, pela primeira vez, esse vídeo da Daniela Lima, você tem que pegar ele assim, amassar e jogar fora. Ela não sabe de nada do que ela tá falando. Excelente jornalista. Ponto, acaba por aí. O governo, aparentemente, foi uma estratégia do novo chefe da comunicação do governo Lula, o Sidônio Palmeira, adotar aí os bonés e colocar os bonés na rua. Então, assim, de novo, para mim, fail. Rebaixa o debate político, cai numa armadilha da oposição, que sempre, inclusive pelo próprio estilo de atuação de uma ala dela, vai produzir mais barulho e mais material para as redes sociais, para esse debate, que ele estrangula o contexto. Então, o governo cai de novo numa armadilha e parece não conseguir entender que se você vai brigar na mesma seara, aí você chama o André Janones, que é quem faz nas redes o que uma ala da oposição faz. Mas se você vai usar a expertise de quem fez comunicação, publicidade e é especialista em falar, em transmitir mensagem, você não vai para a briga rastaquera do bonezinho. Esse é o meu ponto sobre o governo. Sobre a oposição, é preciso entender o seguinte, e isso não se trata de defender... Não, peraí, porque é tanta coisa que eu vou esquecendo do que eu responder. Vou pegar de trás para frente para não esquecer. Senhora, a senhora está vivendo num tempo onde... que ela acabou de falar, quem vive só para comunicação não vai fazer isso. A senhora está falando da comunicação anacrônica, aquela que só o jornalista faz. Para a senhora, eu sei que você não é quadrada desse jeito, mas é porque quando está emocionada a gente fala muita besteira. Acha que um profissional de comunicação do governo deve estar preparado para se comunicar somente pelo telejornal, é isso? Aí fugiu para outra área que a senhora não é a sua expertise, ou você não lhe agrada, não é erudita o suficiente, aí você ficou irritadinha. Deixa eu contar para a senhora. Houve um tempo em que só ricos falavam sobre política. Você pegava o jornal, se você fosse uma pessoa rica, ou para ler, ou porque você estava procurando emprego. Mas não fosse isso, ninguém queria saber. A novela, Big Brother, futebol.
Hoje, de tantas pessoas falarem assim, as pessoas deveriam se importar com política como se importam com futebol, as pessoas passaram a fazer isso. Só que elas ainda não sabem muito bem como fazer, mas isso é uma vitória. Temos o popular de olho na política. Só que o popular não se comunica com você, Daniela Lima. O popular se comunica com canais pequenos como o nosso, do lado de lá da direita, ainda que seja, mas se comunica com esse tipo de gente. Com esse tipo de linguagem que você não quer que seja comunicação. A modernidade chegou, minha filha, e o cara da comunicação tem que usar, sim, esse método de comunicação. Sobre o uso dos Janones, não descarto. Mas acho que você está sendo preconceituosa em achar que toda comunicação feita fora da esfera erudita precisa ser de fake news. O Janones é um profissional especialista em criar comunicação de fake news, de barulho, de mentiras, de auê, como o Bolsonaro faz. Mas também existe um meio termo. Não que o Janones tenha de ficar de fora. Com quem faz fake news o tempo todo, talvez seja o caso de se pensar de usar pequenas provocaçõezinhas para ver se eles reagem, né? Porque eles fazem fake news escancarada. Então, minha senhora, acho que você está equivocado, você não entende de comunicação, você entende de jornal. Não confundir jornal com comunicação. O jornal precisa de comunicação. Depende de comunicação. Agora, a comunicação é feita entre um pai e um filho, coisa que o jornalista não estuda. A comunicação é feita entre duas irmãs, entre dois amigos, entre pessoas comuns através da internet, e nada disso é alvo de estudo do jornalista. Então, a comunicação abrange o jornalismo, e não o contrário, como você, nesse vídeo, tenta fazer parecer, mas eu falo, dou essa bronca porque é um zeitgeist mesmo. Vem lá, já desde o STF, essa cultura de comunicação ser só a do jornalismo. Isso não é verdade. Isso é anacrônico. Então, disputar na área deles, você corre risco de perder, sim. Isso é difícil, né? Como eu falei, existe até uma frase bem antiga: não discuta com o idiota. Ele vai levar você para a lama dele e vai vencê-lo por experiência. Mas não existe essa opção, porque o brasileiro é idiota. O brasileiro médio é ignorante, gosta de piada e quando vai falar sobre política se comunica através de meme. 70% das pessoas são assim, 20% são essas que procuram uma coisinha melhor, que estão aqui no nosso canal, e 1% são as eruditas, de 1 a 10% que só assiste se for o jornal que nem o seu. Entendeu? Maravilha o seu jornal, use os seus vídeos com regularidade aqui no canal, muito obrigado por isso, mas nem só disso vive a comunicação, beleza? Então, descarto, rechaço, dou a cruz para a senhora. Nesse comentário, não vou nem deixar você terminar, que é para não caguetar mais ainda a minha audiência. Quando você voltar a falar outra coisa útil, a gente traz aqui pro canal também. Mais uma vez, como sempre, com as portas abertas para você. Então, essa é a minha opinião. O governo tem que fazer, bonezinho não devia ter parado, tem que fazer com mais velocidade, com mais provocação. E sim, vai levar o debate público para uma esfera baixa, mas é onde o povo tá. É onde o povo tá. É onde o povão tá. É o povão dos WhatsApp, do Mercadinho. O povão tá lá no TikTok, no Instagram, no Kuai, no Zap Zap. O povão não tá na Globo News pagando TV por assinatura. E não, as coisas não são excludentes. Você pode continuar com os ministros, dando entrevistas como as que o Haddad dá, de altíssima qualidade, e pode explicar as coisas para o povão, na linguagem do povo, na linguagem do meme, tá? Se você concorda comigo, cara, sabe que dá trabalho para fazer esse vídeo, se inscreve, compartilha, faz corte e põe nas suas redes. A gente volta, um abraço, fui.